Boa noite, pessoal. Satisfação, primeiramente, agradecendo a nossa casa Cresce São Paulo. Uma honra ser recebido por todos os colegas, avaliadores, corretores de imóveis. Recebido aí, tem a honra da visita do presidente Viana, nossos colegas todos aqui presentes, ou presentes pela TV Cresce. Agradecimento aí à área de educação, ao nosso colega Anderson Botorim, nosso colega Renzo, todos os demais com quem eu já pude conversar hoje. A satisfação imensa, não imaginam o quanto que eu estou aqui emocionado de estar falando para colegas que militam na mesma área, que como já viram, isso é meio complicado, como eu escutei de um outro palestrante uma certa vez, que quando se diz o currículo antes, se tem uma senhora responsabilidade. Quando o currículo não é muito bom, que é o meu caso, a responsabilidade de fazer o máximo. Quando o currículo é bom, de repente não ter feito o máximo, poxa, que vexame, né? Não sei para que tanto título, né? Porque se fosse bom título, não é só time de futebol que seria, né, reverenciado por títulos, né? Seria o time do cartório também, não é isso? É o que mais tem títulos no país, não é isso? Então, o que acontece? Escolhemos o tema, o tripé de sucesso. Na verdade, o título tripé de sucesso, como alguns colegas já se pronunciaram aqui fora, falaram, Marcelo, me interessei no tripé. O que seria o tripé? Não é isso? Bem interessante a alegação do colega quanto ao tripé. Só que tem um tema por trás do tripé, que é a sustentabilidade, que tantos de nós ouvimos pelo país, pelo mundo, no Jornal Nacional, nos jornais, aí na grande mídia, só que nós não temos a ideia em si do que seja o tripé da sustentabilidade, né? A gente pensa só que sustentabilidade é a plantinha que a gente de repente possa pisar, a gente está afetando a sustentabilidade do planeta. E não é bem assim. Sustentabilidade vai bem além. E o meu intuito, nesses minutos que nós teremos juntos, da troca de ideias, eu possa descortinar aqui um pouco de alguns conceitos e, principalmente, chamar a atenção de outros, que eu me chamo a atenção todos os dias. Quanto à minha sustentabilidade, a sustentabilidade onde eu me encontro, a sustentabilidade da minha família, do meu país, da minha sociedade, enfim, onde eu convivo. Então, vamos lá. Passou aqui já o currículo, mas só enaltecendo o seguinte, eu falo, como eu disse para alguns colegas, quem está falando aqui é uma pessoa que já viajou o Brasil todo e morou 6 anos na Amazônia. Morei 6 anos no Acre. Estou dando um testemunho aqui, porque todos dizem que quem vai para o Acre não volta. Deve ser um buraco sem fundo, não é isso? Então, eu sou prova viva que existe. Voltei feliz, contente de ter conhecido 6 anos, inclusive de ter parentes lá hoje, que minha esposa é acriana. Então, é uma satisfação de ter passado nessa escola, de prestar consultorias a empresas, tanto pelo Sebrae como pela Fundação Vanzolini, nesses últimos 2 anos, e no Sebrae já há 10 anos. Vamos lá. O que é sustentabilidade? Começando aqui pela frase do Stephen Hawking. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Então, nós temos como tema a sustentabilidade. Ouvimos sustentabilidade. Porém, sustentabilidade, o que é? Não temos a informação completa. E outra frase que eu trago para abrir esse bate-papo, que chamam de bate-papo, essa breve exposição, é que, além de não termos o conhecimento completo, o ser humano é movido por utopias. E aproveito a frase de uma pessoa que partiu ontem, que é o Abojamra. Ele diz que a cada vez que ele se adianta em relação ao teatro, o teatro dá 4 passos. Quer dizer, ele dá 2, o teatro dá 4. E a utopia que move o ser humano. Então, uma homenagem ao Abojamra
e principalmente se encaixa na sustentabilidade. Por quê? Nós somos eternos aprendizes. Nós somos seres humanos que, por mais que tenhamos títulos, nomes, campeões de venda, campeões de sucesso dentro de casa ou principalmente na sociedade, de reputação ilibada, porém somos incompletos. Somos sempre à procura da utopia, de um desejo, de uma necessidade a ser cumprida, de ser atingida, vamos dizer assim. Nós temos hoje uma conjuntura nacional, que ela diz o seguinte: vivemos uma crise econômica, vivemos uma crise de liquidez, vivemos uma crise de confiança. Não é à toa que basta entrar no metrô, a gente já olha quem está ao nosso redor. A crise de confiança. Nós temos uma crise de liquidez, porque hoje mesmo tivemos a notícia de mercado que a Caixa Econômica tem o seu crédito encarecido, né, encolhido, o custo do dinheiro altíssimo. Temos amanhã uma reunião do Copom, que nos informa que a crise econômica não está para brincadeira. Eu, como economista também, e não estou como economista aqui, porém, faço só observação. E virá, mais à frente vão entender o que eu estou falando. Não há percentual nenhum assustador que possa vir e que possa nos travar, principalmente em desânimo. Por quê? O país anda numa pausada, como se fala no Norte e Nordeste, e nós entoamos a nossa. Então, a crise é a conjuntura nacional hoje. E o cenário econômico? Não muito melhor, aliás, pior. Baixo crescimento, agravamento dessa crise, instabilidade e incerteza. Instabilidade essa que vai se pautar principalmente pelas relações dos agentes econômicos. Como se tratará o cliente amanhã? Como é que estará o investidor do imóvel? Será mais locação ou será mais venda de imóvel? Né? Como é que se pautará? Essas dúvidas, hoje, por mais que a pessoa tenha dinheiro, ela está retraída, ela está esperando uma barbada, esperando uma oportunidade, esperando alguém bater a porta do Serasa para ela bater na porta dela e oferecer o imóvel, não é isso? A preço mais convidativo. Então, por isso, oportunidade para fazer a diferença no mercado cada vez competitivo. Esse é o nosso papel. E daí vem a sustentabilidade. Sustentabilidade que vai entrar na dicotomia. Eu preciso ter preço ou eu preciso ter valor? Preço quantitativo. Coloco lá, é 1 milhão, é 500 mil, é 10 mil, é 10 reais, 5 reais. Esse é o preço. É quantitativo. E valor? Valor pega por uma necessidade, um desejo. Quanto é que custa comprar a viagem dos sonhos da sua família? Quanto é que custa comprar um brinquedo, por mais singelo e simples, para o seu filho que ele tanto queria? Não tem preço, por mais que custe muito caro ou muito barato. Então, a dicotomia preço e valor é que nós temos, a partir do momento do nosso exercício diário de busca de cliente, de oportunidades, é diferenciar e, principalmente, para si mesmo, deixar de trabalhar preço para começar a ver valor nas coisas e, principalmente, agregar valor a si mesmo para poder ofertar ao mercado. Temos aqui o exemplo. Em que estágio nós estamos? Nós estamos no café bruto, como um commodity, quer dizer, como algo comum. Nós estamos como uma xícarazinha de 50 centavos, aí o commodity é 1 centavo. Estamos com uma xícara, aliás, o café já solúvel, uma xícara a 1,50, ou com um café bem preparado, já com uma marca, já com uma grife, e no desejo de gerar valor de 10 reais. Como é que nós nos classificamos como profissionais? É isso que nós temos que buscar. Aquilo que eu estou fazendo, aguardando, simplesmente fazendo o básico, simplesmente fazendo o que não me dá sustentabilidade, nem para o dia seguinte, imagine então para o mês que vem, como é que eu vou me valorizar? Muito pelo contrário, eu não vou me valorizar. Eu vou chegar no mês que vem, no dia seguinte, e vou fazer o quê? Entro numa lamúria, dizendo que a crise, dizendo que o país, e não vendo as oportunidades, de repente, de me tornar um café de grife. Ainda estou em grão.
ainda estou no estado bruto. A sustentabilidade vem trabalhar também o seguinte: eu trabalho o meu valor agregado, eu trabalho a minha marca, eu trabalho a referência, a minha referência. Eu torno uma referência. E, principalmente, eu trabalho como valores intangíveis. O que são valores intangíveis? A referência que você não tem mensuração quantitativa. É aquilo que eu falei, já posso ter falado do brinquedo para o filho. Quanto custa ver um sorriso do seu filho, da sua filha, da sua família, ter uma felicidade em vê-los. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa uma marca? Mensurar uma Coca-Cola, nós temos ideia. Precisar uma marca, com certeza, é algo bem mais complicado. Então, como diz lá, se eu fosse enfrentar o preço chinês, a gente não estaria conversando. E muito mais sólido seria a vantagem de ter uma marca. Quem é o dono? Dono da Alpargatas. Qual é a sandália que eles vendem? Alpargatas. Oi? Havaiana. Não vou dizer aqui que sou do tempo da Havaiana, que seria amarela, azul ou preta, com a parte de cima branca, senão eu vou estar revelando meu DNA, não é isso? Data de nascimento antiga, não é isso? Mas, o que é a Havaiana hoje? Grife, virou marca, virou um valor intangível, moda, referência. A sustentabilidade se desenvolveu nesses tópicos, desde o Clube de Roma, Protocolo de Quioto, Conferência da ONU, Rio mais 20. Rio mais 20 por quê? Pega Rio, referência Rio 1992. E o último passo, que foi 2014, com a inserção de que alguns autores dizem quanto à ética, ou quanto à cultura, ou quanto à generosidade. Então, a sustentabilidade, ela é um tripé, porém, ela inclui um quarto ponto, que é a ética. E nós vamos conversar sobre os pontos da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade de modo conceitual? A capacidade de gerações futuras de se repercutirem para as gerações posteriores, de modo a satisfazerem suas necessidades sem comprometer as gerações futuras e satisfazerem as suas. O Grow, ele é o originário da ideia da sustentabilidade. E a sustentabilidade sai das salas acadêmicas e entra no mercado, inclusive com a citação do Instituto Ethos, que é a gestão pautada pela relação ética e transparente de empresas com todos, e a própria Pricewaterhouse, com a sustentabilidade é uma jornada e não um destino. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então, o que acontece? Nós temos a sustentabilidade como algo de médio e longo prazo, nada imediato, mas ele é construído através dos degraus do curto prazo. O que são os degraus do curto prazo? Dia a dia, minuto a minuto, de forma planejada, pensada. Sustentabilidade, então, não é só meio ambiente, é acessório, mas não é fundamental para a estratégia, e é, na verdade, uma cultura, um hábito, uma atitude, um posicionamento, o fator estratégico de criar valor a longo prazo, legitimidade profissional, interdependência dos interessados entendidos aí na leitura do cabedal que nós temos, acadêmicos de marketing, que são chamados stakeholders, todos os interessados da empresa. E por que eu falo todos os interessados da empresa? Porque nós, como profissionais liberais, sejamos economistas, sejamos corretores, sejamos avaliadores, sejamos do mercado como profissionais liberais, nós somos uma mini franquia. Nós somos uma empresa de menor célula, porém única, individual, como foi dito pelo presidente aqui, como uma MEI. Porém, nós somos um interessado de nós mesmos e nós temos os nossos acionistas. Quem são os acionistas dos corretores de imóveis? Quem são os nossos acionistas? Já falaram. Quem?
Primeiro de todos, os nossos clientes internos, nossa família, compartilham conosco o conselho diretor, né? Nós somos só o abre-alas, a escola de samba são eles que mostram o espetáculo, né? Os clientes externos, sim, só que com eles nós não temos talvez um vínculo tão grande como nós temos com as pessoas da nossa casa, né? Então o que acontece? São os nossos acionistas. Interdependência dos interessados, foco dos interessados para o valor. O foco parte de dentro da nossa casa, a nossa força para conseguir o quê? A autoestima, o valor agregado que nós precisamos ter de frente para quem? Para os nossos outros clientes, que são os nossos clientes externos. Então, o valor, os interessados sempre vão estar na nossa pauta, como os senhores vão ver no transcurso aqui da apresentação. Então, nós temos lá o valor contábil, capital financeiro imobilizado. E o valor de mercado? Que parte pelos bens intangíveis. Reputação, a marca, que é o brand, a confiança, a credibilidade. E vem em dois tópicos fundamentais. Quando eu faço, ou como eu faço, em que periodicidade eu trato a minha estratégia, o meu planejamento estratégico. E o outro, a minha capacidade financeira. Quem pensava que a sustentabilidade, ou até então, nós, incluindo a mim, falávamos de, ou ouvíamos sustentabilidade ouvindo só de ambiente, nós estamos tratando muito mais de questões financeiras, de questões empresariais. E, como eu disse, nós somos uma microempresa, né? Vamos lá, sustentabilidade, triple bottom line. O tripé é o chamado, academicamente, tratado nas cadeiras de finanças, pelo mundo afora, como triple bottom line, o tripé da sustentabilidade. Que ele pega a parte ambiental, e aí somente essa se vai para a grande mídia, a parte social e a parte financeira, a parte do crescimento econômico. Na interseção nós temos o socioambiental, seria o responsável socialmente sobre a parte social, o ser humano e o meio ambiente, e temos o socioeconômico com crescimento econômico e o progresso social, e o ecoeconômico, que é o homem explorando de forma consciente um recurso natural. Como eu disse, a gente viaja pelo Brasil, não só na Amazônia, a gente vê uma grande parte, o homem explorando cada vez mais o meio ambiente. Temos aí a Mata Atlântica também sendo muito, muito explorada. E a responsabilidade hoje se tem em cima de você plantar e extrair somente madeira, extrair recursos naturais de área de manejo. Então, a sustentabilidade, o discurso de defesa que se vê simplesmente é madeira de área de manejo, está certificada, está registrada? Ok, bonito, legal, parabéns. Tá, e o outro lado? E o lado social? E o lado econômico? E nós, corretores, para o lado econômico, de discutirmos o seguinte, e o lado social dos nossos interessados em casa? Bom, bem? Pode ser melhorado? Em que eu estou errando na minha estratégia, que eu não estou atendendo a eles no conselho diretor? Essa meditação é diária, imagino, de 100%. Quem discute na mídia a parte financeira, social eu falei dos nossos interessados, mas a parte financeira, como profissionais liberais, que muitas vezes ainda nos subjugamos a trabalhar por um plantão, por uma área, por um crachá, que de repente não se tem um retorno. E assim simplesmente tem um gasto. E eu vou falar sobre esse gasto, a grosso modo, mas vou falar brevemente. Quantos de nós fazemos esses registros? E o quarto ponto, pessoal, que deixa de ser tripé para ser o quarto pé da sustentabilidade, que é os padrões éticos.
princípios e valores, o bom senso, a questão de um comércio justo, a questão de negociações e relacionamento justo, claro, transparente, e desenvolvimento. Ético é ter a empatia de procurar o colega e saber o que possa estar acontecendo para compartilhar conhecimento, compartilhar vivência. Senão, a situação se torna, em vez de sustentável, se torna insustentável. E quantas situações que nós vemos no mercado de vários colegas, de várias imobiliárias, de várias situações de grandes, médias, pequenas empresas, ou até mesmo de profissionais liberais como nós, que estamos vendo, vivendo, convivendo com situações insustentáveis. Até quando? Até quando a gente, por uma questão social, de sustentar o social, eu vou manter um status quo sem exprimir uma opinião? Até quando eu vou, por uma questão financeira, me subjugar ao que não é justo? Até quando eu vou, por uma questão ambiental, como disse o presidente aqui, de repente não colaborar até mesmo com a questão da dengue e, de repente, poder sinalizar que aquele imóvel lá está com a piscina sendo um berçário de novos doentes? Até quando? A sustentabilidade vem da cidadania profissional, vem do tripé, agora um quarto com a parte ética, a responsabilidade, desenvolvimento, a ética e a... Desculpa, tem duas vezes responsabilidade, só estou vendo agora aqui, um erro meu, perdão, mas para mostrar como é importante a responsabilidade, né? Está duas vezes escrito. Mas a responsabilidade que é nossa, como cidadão. Por quê? Senhores, pensando lá nos interessados, no nosso conselho diretor, dentro da nossa residência, se a gente está falhando em dar retorno para eles, imagine então para o cliente, imagine então para o mercado. E principalmente, será que estamos dando retorno para nós mesmos? Será? O profissional satisfeito. O que é o profissional satisfeito? Todo mundo está aqui como profissional satisfeito? Hein? Todos os profissionais aqui estão satisfeitos? Estão insatisfeitos. Então, quer dizer, ouvir que os profissionais estão satisfeitos, todos os profissionais da minha empresa estão satisfeitos. Como eu ouvi um tempo atrás de um empresário que, não, aqui todos são satisfeitos. Eu falei assim, o senhor então tem que tomar cuidado. Está à beira então de um problema muito sério. Por quê? Tem que estar não satisfeitos, insatisfeitos. Então, o satisfeito, de repente, está com a visão de curto prazo. Estou bem, estou cômodo, está confortável. Generalista, e aí? Estou com um negócio bom, você faz? Faço tudo, é só mandar. É igual jogador de futebol, qual é a posição que você joga? Todas. Mas senta no banco, obrigado. Senta no banco, porque depois você entra. Já que joga em todas, se eu precisar, a gente chama. Generalista. Base da experiência. Não, eu tenho experiência, sempre deu certo. E o mundo está nos mostrando que a base da experiência é importante. Porém, hoje não é mais só a que conta. Eu tenho que pegar o quê? Um pouco da inexperiência. Como eu disse, precisamos ser todos aprendizes. E o corretor sustentável? Visão empreendedora. Eu sou a microempresa, eu sou um profissional liberal, sou um especialista aprendiz. O que é o especialista aprendiz? Sou especial num assunto. Ou eu alugo, ou eu vendo, ou eu compro. Compro não, que a gente não compra nem vende, a gente faz o serviço, não é isso? Mas eu só trabalho com a compra, ou eu só trabalho com a venda, ou eu só trabalho com a locação. Eu sou especialista, mas sempre aprendiz, porque eu estou aberto a aprender, crescer, saber, ouvir. E objetividade. Objetividade em que ponto? Objetividade principalmente em dizer assim, olha, preciso me rever os meus conceitos, preciso renovar o meu dia de hoje não é nada em relação ao dia de amanhã. Ter a humildade, ser objetivo em atacar os pontos que precisa, que muitas vezes a gente empurra com a barriga. Muitas vezes a gente até cultiva a barriga para poder empurrar.
Então, quer dizer, fica complicado. Então, onde eu quero estar hoje? Para onde eu vou? Eu tenho que montar o meu fluxo. Qual é o meu fluxo? Quais são as minhas diretrizes estratégicas? Quais são os meus projetos? Qual é o meu modelo de gestão do meu dia? Será que eu faço? É sustentável o meu horário? Eu faço a gestão do dia de modo correto? Meu dia dá para fazer tudo aquilo que eu programo? Será que eu tenho um desenvolvimento sustentável? Será que o que eu programei no final do ano eu estou conseguindo cumprir? Por menor que seja o passo, mas pelo menos eu estou no caminhar, como disse o Abu Janra. O teatro dá 4 passos, eu só dou 2. De repente eu dou 4, ele dá 6. Mas eu estou o quê? Caminhando. A minha utopia ainda continua me motivando. Eu consigo me motivar. Senhores, quem está falando com vocês não é um campeão de vendas. Eu não sou um campeão de vendas. Eu não sou um corretor campeão de vendas. Eu não sou um consultor que acertei todos os projetos. Porque geralmente, quando se fala, a pessoa vai dar uma palestra, a pessoa vai dar um curso, como eu falo em sala de aula de pós-graduação, como eu falo em sala de aula de gestão, no curso de administração em graduação, como eu sou aluno de mestrado, a gente fala, e eu principalmente falo, eu falo assim, pessoal, aprendi muito mais com os erros do que com os acertos. E vou confidenciar. A sustentabilidade vem muito mais de uma franqueza, de muitas vezes a gente abrir mão de uma avenida que nos oferecem e fala assim, você quer ser campeão de vendas? Eu vou te fazer campeão de vendas. Eu já ouvi isso. Há muito pouquinho tempo atrás. Menos de um ano. E eu só disse para a pessoa o seguinte, eu não quero desse modo ser campeão de vendas, porque não é sustentável e com a sua equipe não é justo. Aí a minha consciência de um lado, a outra consciência menos boa do outro lado diz assim, você não vai consertar o mundo, então por que você não aceitou? De repente possa passar dificuldade, agora você poderia ter aceitado. A que preço vem? Se o mundo não tem almoço grátis, que sustentabilidade vai me dar mais à frente? A que preço? Então nós temos que questionar o seguinte, qual é o meu planejamento que me dê a moral de chegar e falar assim, eu não quero ser um campeão de vendas nesse seu preço, eu quero ser campeão de vendas com a minha própria perna, com a minha própria atitude e ter uma atitude clara de assumir essa situação. E quantas vezes que nós vemos isso no mercado, que a gente não entende por que a pessoa vende tanto, enquanto uma equipe de 30, 20, 10, sei lá quantos corretores tem, não está vendendo. É só a pessoa, ela tem mel na caneta, ou na ponta da língua para vender tanto. Qual é a mágica? Então, senhores, não é sustentável. A sustentabilidade vai pegar de questionar isso agora. Monte seu planejamento, tenha uma postura firme de agir, para agir sempre no longo prazo. Atuação empreendedora. Avesso ao risco, não acredita ao risco. Ele vai minimizar o risco através do planejamento. A ponte entre o insucesso ou o sucesso é o planejamento. A atitude financeira, o domínio da tecnologia, a convivência interpessoal e o conhecimento legal. Hoje, sem conhecimento legal, nós não vivemos. Nós não subsistimos. Muitas vezes, quantos dos senhores e das senhoras possa ter numa ação como corretor, ter conhecimento pleno da lei e perguntar assim, o senhor também é advogado? Quantas vezes? Isso é referência, porque a partir do momento que a gente domina a parte legal também, o cliente ganha muito mais confiança. Atuação empreendedora, quais são as ferramentas? Hoje nós temos tantas, que eu trouxe algumas aqui, caso os senhores queiram pesquisar. Canvas, uma ferramenta riquíssima sobre estratégia. E é fácil, usa sabe o quê? Post-it, para lembrar a gente quais são as tarefas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. O Balance Scorecard é uma coisa de empresa.
é de avaliar quem tem imobiliária, avaliar o seu quadro de pessoal, avaliar os seus corretores e, principalmente, motivá-los. Dar motivos para que eles tenham o quê? Força, que eles tenham vontade, que eles tenham ânsia de se melhorarem, porque a melhoria deles não é para a imobiliária, é para eles mesmos. Cria sustentabilidade para eles, autonomia moral. Análise mercadológica por cluster. E cada um desses aqui é um curso. Eu não quero entrar nesse mérito, eu só estou citando só. Cluster vem de TI. Cluster é segmentar o seu cliente. Você conhece o seu cliente de forma segmentada? Para se tornar sustentável? Você segmenta o seu cliente de que forma? Por tipo, por renda, por região, por rua. Domine um prédio já é o suficiente. Você definiu o seu cluster ali. Você é o pitbull dentro do seu prédio. Ninguém mais entra, porque todo mundo vai ter como referência quem? Você, eu, todos nós. E aí vai fazer o seu planejamento, o seu plano de orçamento, dominar a internet, toda essa tecnologia de sites, enfim, porque hoje a gente, como eu ouvi ontem tinha um colega numa universidade, um professor, e ele falou assim, rapaz, como o mundo corre rápido, né? Ainda há pouco, eles estavam falando sobre o próprio caso da Havaiana, né? A questão da Havaiana, sobre a Antiga, que virou marca e tudo mais. Poxa, tinha o Quixote, tinha lá o Bamba. Poxa, tinha um amigo que abriu uma locadora e falou assim para mim, batendo assim, vou me aposentar na locadora. Onde estará esse amigo hoje? Quantos de nós ouvimos que alguém ia aposentar numa coisa e que hoje já mudou de ramo? Então nós temos que nos reinventar, então dominar a mídia, participação em instituições sociais. Parafraseando aqui um grande professor, um grande palestrante que é o Marins, que ele mesmo diz, brincando, lógico, faça um trabalho de caridade. Você vai ver que não é o único desgraçado no mundo, né? Te dá motivação, não é isso? O professor Marins, uma vez, numa palestra, soltou essa. Você vê que não está tão ruim assim, está remediado, vai bem. Então, prestar caridade, não só porque não é o único desgraçado no mundo, vamos falar sério, mas porque o universo vai conspirar ao nosso favor. O universo vai nos dar um impulso, porque nós compartilhamos a nossa atenção. E o consumo de conhecimento constante. Consumo de conhecimento constante, pessoal, é sempre acreditar, sempre, que há algo a ser feito, há algo a ser aprendido e principalmente que, por pior que seja, e eu posso falar isso de cátedra, de cadeira, pior que seja um problema sério de saúde e que possa te dizer assim, você não vai viver o ano que vem. A tua consciência diz, você ano que vem possivelmente não estará entre as pessoas que você ama. E você supera esse ano, é porque você tem algo a mais de fazer. Então não tem problema que não tenha solução. Acredite, não há conhecimento que você não possa ainda agregar. E agregando, pegando aqui a empresas, fornecedores, os clientes, concorrentes, o governo, a sociedade, aonde que nós aqui, nós não utilizamos uma dessas partes aqui, porque nós somos a empresa, nós somos os nossos recursos humanos, nós temos os nossos processos, nós temos o nosso conhecimento, nós fazemos a nossa gestão corporativa individual. E nós dependemos de todos esses. O governo nós temos que engolir muitas coisas, qualquer que seja a esfera. Nós temos a sociedade que nós temos que conviver. Nós temos os fornecedores que nós somos clientes deles, porém nós dependemos muito deles, da fidelidade, deles nos compartilhar informações, nos municiam de informações. Os clientes que nós fazemos captações, eles são uma usina de informações e de um cabedal imenso de recursos para a nossa profissão. Os concorrentes e os clientes. Vamos nos aliar, inclusive, a concorrentes. Parceria está na moda. Parceria estando na moda,
falando desse quadro, nós partimos então para a sustentabilidade nos 4 pontos. Credibilidade, a questão ética. Lucratividade, crescimento e continuidade, longo prazo. Se eu tenho sustentabilidade, eu passo pela inovação, crescimento, maturidade, descontinuação. Quando dizem assim, você está ultrapassado. Você já vendeu tantos imóveis e hoje não vende mais. Não vendo, mas eu criei um modo sustentável. Eu aumentei a minha curva, estou indo mais além. Estou me recriando igual uma águia. Me recolhi só um pouco, somente para fazer um upgrade. Já estou voltando a voar. Só saio da frente, porque meu bico vai estar mais afiado. Se eu consigo fazer isso, então, nas 4 pontas aqui, ambiental, social e ético, eu tenho cada um desses pontos, que eu não vou ler cada um deles. Praticamente eu já falei de cada um deles nas entrelinhas até então. Porém, eu só vou lembrá-los de uma parte essencial. Aonde o ético muitas vezes é álibi para a nossa atitude antiética. Que muitas vezes, pela parte social, nós agimos de modo antissocial. E na parte ambiental, nós ferimos todas as legislações. Qual é o campo? Financeiro. Infelizmente, o financeiro é álibi para desregramentos nas outras áreas. E a gente, hoje, infelizmente, com tantos programas hoje policiais, a gente mais escuta. Por questões financeiras. Foi questão de dinheiro. Foi questão que estava lá desempregado. Ou foi questão que estava sem vender. Ou, enfim. Sempre tem uma desculpa. Do empresário que invadiu a terra, da parte social que foi atacada, ou em família, e da parte principalmente ética. Ah, estava precisando. Então vamos ver o lado financeiro. Lado financeiro, a questão do planejamento, controle, responsabilização, foco, e aí vai. Imagem, resultados positivos. Quem não quer? Todos querem. Então vamos a um exercício. Eu tenho um produto. É um exercício de criança. E os senhores vão ver como tem diferença. Eu tenho um produto, onde o foco é o custo e empresa para o mercado. Quer dizer, eu tenho um produto de custo de R$1. Só isso, baratinho. Eu tenho uma margem de 30%. É aquele famoso do empregado que chega assim e fala assim, Marcelo, chegou a mercadoria aí, o custo é R$1. Qual é a margem do produto? Qual é o preço de venda que eu coloco? Aí eu, João, põe aí 30% de margem. Taca 30% aí. Manda 30%, pega na tabela. Não é isso? Realmente a gente ouve assim. Custo. Quanto é que dá o preço de venda? R$1, 30%. Simples, né? 30 centavos. Legal, bacana. Botei o preço lá, 30 centavos. O cálculo do preço é realizado com base do custo, estipulado a rentabilidade, barra lucro, sem necessariamente pesquisa de preço. Essa era a conta, ou é a conta até hoje, que a vendinha, que muitas grandes empresas fazem. Pega o custo, taca a margem de venda, taca-lhe pau, não é isso? Taca-lhe pau, vamos vender. Se aparecer alguém querendo comprar tudo, vende até as pilastras, se o engenheiro permitir, não é isso? Vai tudo. 1,30. Mas a história não é essa, não. A cigana nos enganou. Por quê? Eu vou pesquisar preço. Eu sou um cara sustentável, não disse que é corretor sustentável? Vendedor sustentável? Então, sou um cara sustentável, vou me sustentar com as informações de mercado, vou pesquisar preços. Foco na competitividade de mercado. Quanto é que é meu custo? Continua quanto? R$1. Não, custo. R$1. R$1. Perde a conta não me confunde não. Por favor. Eu, para me embaraçar aqui, é rápido. Vamos lá. Custo de R$1. Se eu fui ver o preço de mercado, e eu vejo que o mercado está quanto? Ih, coincidência, 1,30. Coincidência, bateu com o meu exercício de cima, não é isso? Legal. Vamos calcular a margem? Fazer igual o antigo Bozo, brincar de quê? Deu quanto a margem? Margem sobre venda, senhores. Se eu estou fazendo margem
sobre uma pesquisa de mercado, vai ser sobre a venda de uma unidade com preço de quanto? 1,30. Então, margem sobre venda, o que seria a margem? 1,30 menos R$1. Quanto é que deu a margem em valor? 0,30, 30 centavos. Os mesmos 30 centavos de antes. Só que eu fiz sobre venda. Sobre pesquisa de mercado. Então, é margem sobre venda, é a margem de 30 centavos, de 1,30 menos R$1, sobre 1,30. Quanto é que deu minha margem? 23%. Ué, mas eu botei R$1, botei 30%, botei... Como é que é 23%? Porque eu vendi margem sobre a venda do serviço. Isso, academicamente, se fala a margem em si e a outra o markup. Qual que vai me balizar? Onde se baliza tecnicamente o markup de 23%. Então, a partir do momento que eu penso que eu estou vendendo com 30% de margem em cima do meu custo e o mercado está praticando o mesmo preço que eu penso que eu estou ganhando 30%. Eu só estou ganhando quanto? 23%. Aonde que vai a nossa rentabilidade? Falando agora de corretagem. Quando nós temos, e vai vir agora a conta, a derradeira, quando nós temos um tempo sem vender, nós temos gastos, nós temos todos um custo, e quando nós vendemos, muitas vezes acontece num plantão de lançamento, muitas vezes acontece num plantão onde de repente a gente possa, numa venda, ganhar a fortuna de uns R$5.000, para onde que vai render os nossos R$5.000? Não vão render. Vão pagar a conta lá de 3 meses atrás, e quando a gente acabar de pagar as contas, a gente vai ter que vender mais 2 ou 3 para poder acabar de pagar a conta do mês. Porque a do mês passado só deu para o mês passado. Vamos lá ver então a conta? A diferença é 7% na rentabilidade, perda de dinheiro. Vamos lá. Alguém já fez essa conta aqui? Despesas de um dia? Perfume. Está gastando 100zinho no perfume, dá R$3,33. Está gastando sabonete. Está gastando água, energia elétrica e gás, refeições do dia, vestimenta. E gasolina e transporte. Vamos dizer, também transporte, eu peguei a passagem de R$3,50. Né? Qual é o meu gasto por dia? R$53,03. R$56,03. Isso se eu não pedir um bife com fritas, um pouco a mais, aí foi para uns R$60. O meu gasto de dia. Quantos de nós fazemos aqui? Levanta a mão. Nem eu. Quem faz? Ninguém faz. Senhores, 56 por dia. A estimativa tem o intuito e tudo mais, 312 dias úteis do ano, 26 dias úteis no mês. Quanto é que dá por mês? Quanto é que dá por ano? E como é que eu chamo 5.000? Poxa, vendi, vou receber uma bolada. Como é que eu digo que até 10.000 seja uma bolada? Como é que eu digo que de repente 17.000 seja uma bolada? Como é que eu de repente vou ter um foco em cima de preço e não em cima de valor? E eu acho que os valores que eu estou lidando no dia a dia estão rendendo para alguma coisa. Tem um certo personagem na Praça é Nossa, que é meu conterrâneo, Maurício Manfrini, é o artista, que diz: quem não tem dinheiro conta história. Paulinho Gogó, Maurício Manfrini. Quem não tem dinheiro conta história. Não são só os corretores que estão assim. Infelizmente, eu posso dizer como economista, Casa de Ferreira, espeto de pau. Quantos de nós estamos fazendo? Nós temos que fazer essa conta. Então, acontece, os valores estimados, não estamos performando. O que é performar? Nós estamos nos subsistindo. Como nós estamos sobrevivendo? Stop and go. O que é stop and go? Anda e para, anda e para, anda e para. Qual é a nossa estratégia? Se nós não estamos fazendo conta, nós não temos estratégia. Se nós não estamos fazendo estratégia, não estamos controlando o nosso destino. E nós somos uma empresa, nós temos que controlar o nosso destino. Nós não temos um fundo soberano para poder cobrir.
Nós não podemos chegar no BNDES direto e apresentar um projeto diretamente, né? Não temos ainda esse estágio. Então, sempre o menos é mais. O que é o sempre menos é mais? O nosso custo fixo tem que ser o máximo de menor. Nosso custo fixo tem que ser sempre o menor, no máximo, no extremo. Posso falar até aqui que o nosso colega Anderson, há pouco tempo, eu fiz o ProS há pouquíssimo tempo aqui, em março encerramos a turma. Senhores, eu comecei a andar a pé, que eu moro aqui próximo. Rapaz, de janeiro para cá, de andar a pé, deixar carro, inclusive não tenho mais carro, custo fixo, 14 quilos mais magro. Parabéns. Já estou até com medo. O presidente disse que foi mosquito da dengue, né? Inclusive, ontem disseram assim para mim, mosquito da dengue não atua de noite, só durante o dia. Eu falei assim, ainda para o almoço. Se bobear, ainda para o almoço. Mas, enfim, é custo fixo a menos. Se eu ando a pé, eu vejo mais prédios. Se eu ando a pé, eu tenho mais contato. Se eu ando a pé, eu consigo ter o quê? Custo fixo tendente a zero. Não zero, tendente a zero. Isso aqui eu vou mostrar rapidamente, pessoal. Isso aqui eu trabalho com recuperação de empresas. E a sustentabilidade atua essencialmente na recuperação. Vou mostrar muito rápido, não sendo tão técnico, sendo bem en passant, bem superficial. Às vezes você está lá no negativo, na parte de baixo aqui, onde está lá, empresa tradicional de desinvestimento, insolvência, ponto de recuperação. E você chega no zero, de repente, com uma comissão, e passa do zero, mas continua numa estagnação. Sabe que estágio é esse? Vamos desmembrar? Estágio aqui, ó, uma startup que está começando agora. O que é o estágio de estagnação? Eu digo para a empresa que é o seguinte, você iniciou, acha que, sendo nova, não precisa mais inovar, só é a inovação o quê? Inicial. E a inovação vem todo dia. E tem como recuperar, ser sustentável. A mesma coisa, a empresa que já está há algum tempo, que ela já está bem mais no vermelho, né? Ela não começa do zero. E ela tem uma reestruturação de 360. Aí eu pergunto para os senhores, como eu pergunto e falo para os nossos colegas alunos na faculdade, o que nós trocamos hoje de informação e experiência, informação de prática, o que a gente vai aplicar amanhã? Eu falo por mim, eu, conversando com os colegas aqui ao corredor, o que eu vou aplicar de novo amanhã? Já estou pensando nisso. Por quê? Eu tenho que aproveitar o momento. Eu tenho que botar qualquer prego sempre com estopa. Sempre o quê? Tendo uma visão estratégica. Sempre com uma questão de trabalho, disciplina e persistência. É o tripé da sustentabilidade. Só que tem ainda mais o quê? Austeridade nos custos. Eu tenho que ver a parte financeira da sustentabilidade, ser austero. É o que nós estamos passando aí. Economicamente, nós não fizemos o dever de casa lá atrás. Deixamos todo para fazer esse ano. Só que não vai durar só esse ano, vai durar um tempo mais. Porém, vai ser o quê? Sabor meio amargo. Então, nós temos que ser austeros. Só uma coisa que eu vou lembrar aqui aos senhores. Países que têm economia austera são aqueles mais estáveis. Alemanha, Inglaterra. Só para dizer dois. Tem muito mais. Continuidade com planejamento. Diferenciação e agregar valores. Compartilhar. Nós temos o quadripé. Quadripé. Enrolou a língua. Quadripé da sustentabilidade. E da busca pelo sucesso. Porque sucesso não é ser, é estar. Eu estou com sucesso ou eu não estou com sucesso. Warren Buffett comprou todas as ações que ele tinha de condições de comprar quando ela foi a R$ 7,00 das ações da Petrobras. Ele diz essa seguinte frase: nunca dependa de uma única renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Sobre gastos, se você comprar uma coisa, compra que você não precisa, e logo você terá que vender as coisas que você precisa. Sobre economia, não economize o que resta dos seus gastos, mas gaste que sobra das suas economias. E a última lá, para ser mais rápido, não coloque todos os ovos na mesma cesta.
Se tropeçar e cair a cesta, lá vão os ovos. Se a gente cozinhar a galinha dos ovos de ouro, então, aí que a galinha, a vaca, vai para o brejo. Então eu conto com a sorte, que é suor, otimismo, responsabilidade, trabalho e estudo. Então, senhores, com muita sorte, muito sucesso e sustentabilidade, eu encerro a apresentação de hoje, fazendo esse alerta. Faça suas contas de gastos diários, por mais bobos que sejam. Ponha os centavos. Economizando no Clips, a empresa reage. Economizando no Clips, no elástico, nos papéis, no detalhe, a gente reage. A gente reage principalmente agregando valor, principalmente tendo tudo isso, começando do suor, tendo sorte e acabando com estudo. Boa noite, professor. Meu nome é boa Santos. noite. Parabéns aí pela explanação. Eu que agradeço, Santos. A gente falando em sustentabilidade, né, na nossa área, como em toda a área profissional, não dá para deixar de falar, né, de economia, né, porque mexe no bolso de todo mundo. Aí o senhor até citou, né, no início aí, referente a uma medida aí da Caixa Econômica Federal, Exato. que diminuiu o crédito, né? Eu acredito que seja necessário hoje, na categoria SBPE, que usa o recurso da poupança, e utilizar 50% de entrada, né? Que pode ser recurso próprio ou fundo de garantia. Exato. Então, no nosso mercado já estava difícil fazer uma venda, né? Agora, com essa nova condição, dificultou mais ainda. Então, essa atitude da Caixa, eu gostaria de saber do senhor, como economista, ela foi adotada em virtude do quê? Da falta do capital hoje, está havendo muita retirada da poupança, o dinheiro está sumindo do mercado. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa atitude da Caixa em relação a essa medida. Santos, obrigado pela pergunta, obrigado pela presença. Eu vou ser bem breve, porque é bem extensa, assim, de repente, se eu for abrir os campos que possam ter de portas aí da sua pergunta. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o seguinte: nós temos a questão de escassez de liquidez, quer dizer, crise de liquidez, falta de dinheiro no mercado. O dinheiro está caro para ser obtido. O mercado internacional está se recuperando, porém, nós temos também movimentações na economia americana de certa recessão, de certo também encarecimento do dinheiro. Por isso, lá eles estão querendo atrair os investimentos. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: quando a gente tem uma crise de liquidez, é generalizada, não é só a Caixa Econômica. É qualquer ente bancário, qualquer instituição bancária. Então, a saída que nós temos, como o dinheiro no mundo se move por fluxos, e tem investidores capitalizados, tem segmentos da nossa sociedade capitalizados, é pegar o cliente que esteja capitalizado para poder investir direto sem utilização de financiamento. Porque o dinheiro está caro no financiamento. Eu digo isso pelo exemplo. Eu dei treinamento financeiro para duas empresas, a BPC e a Sonangol. As duas empresas são de Luanda, Angola. Uma de petróleo e a outra do sistema financeiro. As duas, em Angola, viveram um momento da época da guerrilha, e onde os terrenos eram desvalorizados e não se podia viajar tanto. Então, o que acontece? Os chineses que estavam capitalizados começaram a comprar terrenos baratos, porque não valia nada. Acabou a guerrilha, o pessoal começou a viajar, começaram a ter uma vida, entre aspas, normal. Quando foram atrás, estão indo atrás dos terrenos agora, eles estão comprando o quê? O preço muito mais elevado. E na mão de quem? De poucos, que tinham o quê? Capital. Então, o que acontece? Respondendo à questão da Caixa Econômica. Hoje, para encontrar dinheiro barato, se o governo hoje está cortando na própria carne, em todas as esferas, nós vemos hospitais hoje atendendo hoje nos corredores. Então, não é um problema do mercado imobiliário. Nós temos que, sim, como eu disse aqui, encontrar saídas, oportunidades, porque tem pessoas capitalizadas no mercado, que não vão depender de financiamento. Mas, se dependerem do financiamento, vão ter que ser na ponta do lápis para poderem não se prejudicar. Porque, às vezes, tem uma renda, tem um salário alto, tem um salário módico que consegue fazer um rendimento mesmo, exatamente, independente da Caixa Econômica, que pede esses 50% de entrada nessa modalidade de financiamento. Então, o que eu tenho para lhe responder é o seguinte: encontre oportunidades fora
da curva. O que é fora da curva? Fora de Caixa Econômica, fora de Banco do Brasil, que tem o financiamento. Não vai ser fácil, não é fácil. Se fosse fácil, todos faríamos. Porém, há oportunidades de mercado. Os fluxos de capital são rápidos. Só para ter uma ideia rápida. Na minha área de atendimento empresarial, hoje tem uma empresa italiana, que nós estamos num estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto, dela vir se instalar aqui, de climatização, ventiladores e tudo. Por que se está aqui está a crise? Ela é lá de Milão. E a gente está fazendo um estudo de viabilidade. Então, o que acontece? Cadê a crise? Tem sempre alguém capitalizado para não depender de financiamento. É fugir temporariamente dessa modalidade ou dizer para o cliente, olha, o senhor se planeje, o senhor tem uma boa renda, assuma o compromisso e encare com esses juros que estão hoje. Porque amanhã, com certeza, a previsão do Copom para amanhã é 13,25, mais 0,5% no aumento de juros que nós vamos ter. Quer dizer, o que está ruim hoje pode se tornar pior. Porém, se a gente deixar a crise passar daquela porta ali, nós estamos perdidos. Eu, pelo menos, acho isso, entendeu, Santos? Eu que agradeço. Boa noite, Marcelo. Boa noite, como vai? Boa noite. Meu nome é Renzo. Ô, Renzo. Tenho o prazer de ser charado do Renzo lá. Se um já é difícil, imagina dois, hein? Podemos fazer a Mega Sena amanhã, não é isso? É dupla, caipira. Bom, a pergunta é bastante simples e é notícia de jornal. O senhor falou da sustentabilidade pautada em 4 pilares, sendo um desses pilares basicamente composto da ética. Perfeito. E hoje nós temos no Brasil, vamos dizer assim, alguns exemplos éticos postos na primeira página do jornal que não são saudáveis, né? Então, ética, a gente sempre aprendeu assim, é tudo aquilo que pode ser colocado na primeira página do jornal. E hoje você vê, roubam 6 bilhões aqui, 5 bilhões ali, 10 bilhões ali, e não acontece nada. Nesse mesmo segmento, você tem no mercado imobiliário empresas que você vende um apartamento para uma pessoa hoje, e você tem a noção e a ciência, como o senhor mesmo falou, que talvez o mês que vem, ou daqui a 2 meses, esse mesmo apartamento estará mais barato. E daí você fala, mas se eu for ser ético aqui, eu tenho que não vender apartamento para essa pessoa e falar, aguarda mais 2 meses que o preço ainda vai abaixar. Queria ver a vossa visão nisso, a vossa experiência nisso e como o corretor de imóveis tem que preservar a ética sem agredir o interesse profissional dele. Perfeito. Com os exemplos que a gente tem. É isso. Boa noite. Obrigado, Renzo, pela pergunta. É bem complexo de nós respondermos o que é certo e errado. A indicação é muito fácil da gente indicar o que é certo ou errado. Realmente a gente tem uma enxurrada de notícias de todos os cantos, de qualquer vertente ideológica que a gente possa ouvir. A gente está ouvindo uma questão meia esquisita, no sentido de ser antiético, antissocial e principalmente amoral. Porém, Renzo, eu posso te falar o seguinte: quanto é que vale a nossa reputação? Quanto é que vale a nossa liberdade de olhar nos olhos? Quanto é que vale a nossa liberdade de ir e vir, de entrar e sair? Eu falo por 2 questões pessoais. Digo milagre, mas não falo santo. Que são os seguintes: nós possamos ter boletos atrasados, mas a gente não foge do devedor do seguinte modo: eu vou pagar, e o mais rápido possível. É uma atitude ética. É deixar ele inesquecível para que a gente cumpra o mais rápido possível. E a outra é do seguinte modo de que, na questão do preço, se o cliente me diz assim, não, é 1.300.000. Ah, mas nessa região você vai vender por 1.900.000. Ah, mas eu quero 1.300.000. Senhora, eu estou para auxiliar na venda, não para lhe enganar, simplesmente para captar o seu imóvel. A senhora venda com outra, então. Mas que a senhora voltará a me procurar, com certeza vai lembrar de mim. Como também tem o cliente que blefa e diz assim, ah, aquela proposta lá, tem uma proposta melhor de outro corretor. Ah, é quanto? De 900.000 ele fez por 500, 400. Opa! 600? 800 fez menos? Tudo bem, compre com ele, não perca a oportunidade. Eu ouvi de um colega essa semana, que um cliente disse isso, e ele falou assim, não, mas calma, não desiste não. Que outro corretor é esse se ele disse não desiste não?
já que o colega disse assim, procura então por ele, fecha com ele então. Não tenha medo de perder o negócio. Porque aquele negócio, vai vir outro trem aí. De repente um trem com muito mais vagões do que está vindo no momento. E outra, preserve, de certo modo, que eu digo de certo modo, com flexibilidade, modo de falar e tudo mais, mas preserve a relação com o cliente, mas preserve a reputação. Por quê? Trabalhar, por exemplo, uma exclusividade não é fácil, mas colocar o preço justo, que dê liquidez ao negócio, porque está rendendo condomínio, está rendendo IPTU, está rendendo todo um custo de imóvel, que colocando lá, como nós fizemos aqui, numa conta, a grosso modo, quanto é que custa manter o imóvel ou vender ele agora? Compensa, será continuar mais 1 ano sem vender? Mais 5 anos sem vender? Não compensa. Então, contra fatos não há argumentos. Mostre para ele, a grosso modo, nem que seja lá no papel de pão, e fale assim, olha, se essa mantiver aí, não está compensando o que está rendendo e outro está depreciando, porque quando voltar ao mercado com preço mais baixo, está queimado no mercado. Então, Renzo, preserve. E outra, vamos fazer a nossa parte, porque se a gente depender de lavas rápidos da vida, a gente está frito. Tá bom? Mais alguma pergunta? Marcelo, para encerrar, eu tenho uma pergunta. À vontade, uma honra. Também. Você bateu bastante nessa questão da ética, principalmente nessa resposta ao nosso colega Renzo, não aquele, com relação, enfim, justamente eu vou ao mesmo encontro, com relação à ética. A pergunta é, você efetivamente enxerga essa, por mais que seja paulatina, mas ainda evolução no mercado, no que diz respeito aos relacionamentos profissionais, seja de vendedor com corretor, corretor com comprador e corretor com corretor, no sentido de que, em todos os mercados, nós estamos percebendo que as relações comerciais estão se fundamentando muito mais no networking, ou seja, redes de relacionamento e quem você conhece, que indica quem conhece, e assim a gente faz clientes, do que meramente anúncios. Você enxerga que no mercado imobiliário também é isso, o networking está fundamentando novos negócios, ou seja, é uma grande oportunidade, e se sim, uma postura ética, até que ponto efetivamente ajuda isso? Obrigado, Anderson. Uma ótima pergunta, porque poderia ser o quinto pé. De repente, quem sabe seja o quinto pé, o relacionamento, a confiança. Porque a partir do relacionamento a gente dá lastro de possibilitar uma indicação qualificada. Hoje o mundo, a sociedade está tão perdida no vai e vem de metrôs, e trens, e ônibus, e correrias, e compromissos, que as pessoas não param mais na rua, nem para ver quem está caído. Eu digo isso pelo seguinte modo, as pessoas estão, como eu disse ali, temerosas de lidar, inclusive, num bom dia, para não dar confiança. Então, as parcerias, o networking é que vai possibilitar sustentabilidade do meu relacionamento. Por quê? Se eu atender com lisura, transparência, verdade o meu cliente, ele me abre uma gama do network dele a me indicar. E o mercado é paulatino. Por quê? Paulatino que eu digo assim, é muito devagarzinho na recuperação da reputação. Mas para destruir ele é rápido. É igual R$1. Para gastar R$1 é uma maravilha. Agora, para ganhar 50 centavos é uma miséria. É complicado. Então, o que acontece? A mesma coisa é o posicionamento pessoal, profissional do corretor de imóvel, de qualquer profissional no mercado. Buscar o seu network por questões de confiança. O mercado vem recuperando muito lentamente, mas vem. O mercado americano, lá na Realtor, né, na associação, eu tive contato com corretores americanos início do ano agora, e um deles, o Richard Riley, estava me falando o seguinte, lá de Orlando. Marcelo, hoje nós só perdemos de reputação para os advogados, nós temos fé pública nos Estados Unidos. Vocês aqui, é a questão da fama do Brasil também, não é só a questão do mercado, mas vem se recuperando com sustentabilidade. Por quê? Eu comentei aqui, eu sou corretor Cresce do Rio de Janeiro. Qual é a fama do Rio de Janeiro em São Paulo, no Brasil? Eu como carioca.
Já deu para perceber que eu sou carioca, né? Mas, enfim, eu como carioca, a reputação de Cresce, a reputação no Brasil do corretor, ele vem com sustentabilidade para conseguir, quem sabe, daqui a algum tempo, para filhos, netos, tataranetos nossos, possam ter o quê? O nosso trabalho de hoje, essa semente crescida e ter como lá uma fé pública, ter um respaldo, ter a credibilidade, ter o que falar é lei. Agora, destruiu ao longo do tempo, destruiu por ações pontuais, infelizmente, como bem disse, num curso que eu fiz aqui, nessa casa, esse ano, quando um colega disse assim, quando se faz a entrevista numa rua, a primeira coisa que fala assim, o corretor atropelou, matou, fez e roubou, levou o dinheiro do aluguel. Se bobear, não tinha nem Cresce. E quando se possa ter o Cresce, a primeira coisa que fala é o corretor. Então, acontece. É difícil restaurar, mas está sendo restaurado. Eu citei um exemplo aqui, mas, pessoal, se vocês forem me perguntar, Marcelo, você citou um exemplo aqui sobre encaminhamento sobre ser campeão de venda superficial, e você não aceitou por uma questão ética. E pessoas honestas você encontra? Eu só vou perguntar uma coisa para quem me pediu um negócio desse. Tem tempo? Tem tempo? Se tiver tempo, eu conto. Porque eu encontro muito mais pessoas com que eu possa confiar, fidedignas da minha confiança, do que propriamente aquelas que não mereçam. Com a graça de Deus. Por quê? Procura usar o networking, chamou todos para serem parceiros, porque a gente não come melancia sozinho. A gente sempre compra melancia e divide com a família, divide com outros, não é isso? Então a gente tem que ser parceiros. E uma coisa que eu vou utilizar uma gíria aqui, e não ter mamãezada na situação, não passar a mão na cabeça. A coisa é errada, não vai jogar no ventilador, mas haja com firmeza. Eu saio, você não vai me ver mais. Ah, mas eu sou seu amigo. Se fosse amigo, eu não oferecia. Então são posturas de atitude. Então o que acontece? Finalizando, o Anderson, está evoluindo. O network é fundamental e parceria mais ainda. E encerramos aqui a nossa apresentação, agradecidos pela oportunidade e honrados pela presença de todos. Muito obrigado, viu?